vinho novo se coloque em odres novos, e assim os dois se conservam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de Maria estejam convosco. Hoje, as leituras contidas na liturgia da Santa Igreja guardam em si profundas verdades sobre a bênção de Deus e a novidade que o Senhor nos traz. O primeiro texto do livro do Gênesis, no capítulo 27, versículos de 1 a 5 e do 15 ao 29, nos apresenta uma história familiar cheia de tensões, digna de uma boa novela mexicana. Vemos Isaac, já idoso, o filho de Abraão, e com a visão já enfraquecida, quase cego, querendo dar a bênção de primogenitura ao seu filho Esaú. Rebeca, sua digníssima esposa, mãe de Jacó e Esaú, trama para que o Jacó receba essa bênção. Jacó, o filho caçula, com a sua ajuda, então, com a ajuda da sua mãe, se disfarça com peles de cabrito para imitar a aspereza dos braços de Esaú e veste as roupas do próprio irmão para enganar o pai. Afirmando ser Esaú, assim recebe a bênção que não lhe pertencia por direito. Assim como toda novela mexicana, a cena nos choca um pouco, né? Vemos engano, trapaça e até mesmo uma certa fragilidade humana. Mas o que a Escritura nos ensina com isso, então? Assim como nós, quando recebemos o batismo, ficamos batizados para sempre, assim era uma bênção na cultura da época, algo muito sério. Um dom especial que passava de pai para filho. Uma vez dada, não podia ser revogada. A passagem também nos mostra que muitas vezes em nossas vidas podemos buscar atalhos, usar disfarces para alcançar o que queremos, sem esperar o tempo de Deus, ou sem agir com a verdade. Atos de um exímio pecador. E hoje, eu diria que até mais do que naquela época, somos tentados a enganar, a manipular situações para o nosso próprio benefício. Em várias situações, desde as insignificantes do dia a dia, como em situações que interferem na vida de outras pessoas. Essa situação de Jacó e Esaú é um alerta para nós sobre as consequências de agirmos fora da vontade de Deus, mesmo que no final a providência divina se manifeste de maneiras inesperadas. Ao irmos para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17, vemos os discípulos de João Batista que perguntam a Jesus por que seus discípulos não jejuam, ao contrário deles e dos fariseus. Jesus responde com duas parábolas curtas, mas muito significativas. Ele fala sobre o noivo, que é ele mesmo, que enquanto o noivo está com eles, não tem sentido eles jejuarem. E então ele diz: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa, e a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. O que significa essa fala de Jesus sobre o vinho novo em odres novos? Na época de Jesus, irmãos, os odres eram bolsas de couro usadas para guardar vinho. O vinho novo fermentava e precisava de odres novos e flexíveis para expandir sem estourar, sem rasgar. Se colocado em odres velhos e ressecados, o odre se romperia. E essa é a imagem poderosa da novidade que Jesus nos traz. Ele não veio para remendar as velhas regras e tradições de forma superficial. Ele veio para trazer algo completamente novo, uma aliança nova, um jeito novo de viver e de se relacionar com Deus. A mensagem de Jesus é clara. Não podemos tentar encaixar a vida nova em Cristo, que Cristo nos oferece, em estruturas antigas e rígidas que não a comportam. Bem como não podemos aceitar uma vida de seguidor de Cristo e continuar numa vida de pecado. Uma hora o odre vai estourar. Jesus nos convida a buscar algo novo,
a abraçar um vinho completamente novo, que na verdade, é a sua graça, o seu amor, o seu perdão, o seu Espírito. Ele nos chama a ter um coração novo, uma mente nova, para receber uma vida em abundância, para receber a bênção plena de Deus. Precisamos estar dispostos, irmãos, a abandonar os nossos disfarces, as nossas velhas formas de agir, de falar, de pensar, de nos relacionar. Precisamos ser odres novos, flexíveis e abertos à vontade de Deus. Se continuamos a querer uma vida cristã com a mentalidade velha, cheia de costumes vazios e sem verdadeira transformação, corremos risco de romper, de não conseguir conter a plenitude da graça de Deus. E aí, caímos da fé. Jesus nos chama a uma vida de verdade, de transparência, de abertura ao Espírito Santo. Ele quer nos encher com o seu vinho novo, com sua alegria, com a sua paz e com o seu amor. Mas, para isso, precisamos ser odres novos, dispostos a deixar que Ele nos transforme, que Ele nos molde, que Ele nos preencha com a sua graça. Nada melhor do que a Eucaristia para isso. Peçamos que o Senhor nos dê a graça de sermos abertos à sua beleza tão antiga e tão nova. Que possamos abandonar todo o disfarce e toda forma de engano que muitas vezes residem dentro de nós, para que nos tornemos verdadeiros odres novos, capazes de receber e transbordar o vinho novo da sua graça para todo este mundo em que vivemos. Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se assim Ele me permitir. Senhor, estivemos, estamos e estaremos sempre aqui, reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.